Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Muito prazer, Luciana Marques. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando aqui sobre uma reflexão bíblica que fala sobre reclamação. Você já tem se visto como uma pessoa reclamona, já tem se pegado aí como uma pessoa reclamona, que reclama de tudo. Vamos ver aqui o perigo disso, o perigo da gente ficar só reclamando. E vamos descobrir qual é a raiz da reclamação e como a gente mudar isso, evitar isso, tá bom? Fica aqui comigo. Mas antes, quero perguntar para você, já reafirmou sua identidade hoje? Não esqueça, sua identidade é de filho, de filha amada de Deus. Nós somos filhos queridos do Senhor, tá bom? Eu tô fazendo a leitura aqui dos livros de Levítico e Números. Às vezes a gente acha que o Antigo Testamento não é importante e é muito importante para a gente. Se o Senhor deixou é porque é importante. Nesse livro de Levítico e Números a gente vê quando Deus retira o povo de Israel lá do Egito, ele levanta Moisés para retirar o seu povo de lá, da condição de escravo, né? E libertá-los dessa condição. Então Moisés tem essa missão de tirar o povo do Egito. Foi chamado pelo Senhor. Então Moisés começa seu trabalho de tirar os israelitas lá do Egito. Então a gente vê que foi uma dificuldade para eles saírem de lá, né? O Senhor mandou várias pragas até que conseguisse, né, fazer com que Faraó libertasse esse povo. Então ele consegue tirar, né? Com a ajuda do Senhor, ele consegue tirar esse povo de lá, o povo de Israel, de lá do Egito. Então, eles vão começar a encontrar algumas dificuldades para sair de lá. E a primeira delas, a gente sabe, é uma história muito conhecida, né? A travessia do Mar Vermelho. Chegaram, se depararam, né, com o mar, o exército de Faraó atrás, o mar à frente, e o que fazer agora? Então, eles clamam, Moisés clama ao Senhor e Deus sempre com eles. Moisés clama a Deus, Deus abre o mar, como a gente sabe da história, eles passam e seguem, né, pelo deserto. Então, assim, aí vão acontecendo vários fatores. Esse foi o primeiro deles, né? Moisés sempre ali, né, tendo Moisés tinha uma comunhão muito próxima de Deus, né? Eles tinham uma relação, vamos dizer assim, gente, uma relação com Deus, o que eu acho impressionante. Moisés dava conselhos para Deus, né? Quando o povo esquecia do que Deus havia feito por eles, aí o povo começava a reclamar. Então, onde entra aqui a reclamação. Por que que eles reclamavam? Aí eles falavam assim, quando foi enfrentar o Mar Vermelho mesmo, primeiro, né? Podia ter deixado a gente morrer lá no Egito. Agora vai fazer a gente morrer dentro dessas águas, dentro desse mar. Primeira reclamação, Deus abriu o mar. Aí lá na frente, eles começam a reclamar por comida, né? Lá no Egito a gente tinha comida, a gente tinha carne, tinha que comer. Agora você trouxe a gente para cá pra gente morrer de fome. Deus providencia a comida para eles, o maná. Começaram a comer maná há muito tempo. Depois eles já começaram a reclamar de novo. E a carne? Nós não temos carne aqui. No Egito a gente tinha carne. O Senhor manda a carne para eles, que foram as codornizes, né? Inclusive, alguns até morreram comendo essas codornizes lá, né? Porque de tanto reclamar, Deus mandou e fez eles comer até, né, se fatigar e morrer. Por causa da reclamação. Então, a gente vê que eles esqueciam do que Deus havia feito por eles, né? Dos livramentos que eles tiveram lá no Egito, das pragas. Depois, o mar se abriu para eles passarem. Olha o milagre, gente. Quantos milagres, né? Quantos milagres o Senhor concedeu a eles. Só que eles esqueciam desses milagres. Eles esqueciam do que o Senhor tinha feito e começavam a murmurar, começavam a reclamar. Aí a gente vê, fácil a gente julgar, fácil a gente ficar condenando esse povo, mas nós nos pegamos assim também.
Quanta coisa boa Deus já fez por nós. Quanta coisa maravilhosa o Senhor fez por nós. Né? E a principal, né, que o Senhor fez por nós, a principal coisa foi enviar seu Filho, né, Jesus Cristo. Ele não precisava vir aqui, não precisava sofrer o que ele sofreu, mas Deus o enviou aqui para me dar vida, para te dar vida, para que nós pudéssemos ter a chance de morar com ele um dia, para que a gente tivesse vida e vida com abundância. Então, nós esquecemos disso, esquecemos da vida que ele nos deu, dele estar nos sustentando, né, alimentação, de tudo que a gente tem, da nossa família, nossos filhos, muitas vezes a gente esquece e começa a olhar para aquilo que a gente não tem. Então aí está a raiz da reclamação. Então o povo de Israel começou a olhar para aquilo que eles não tinham. Aí começava a reclamar. Então de onde surge a reclamação? Quando a gente tira o olhar daquilo que a gente tem, daquilo que Deus já fez por nós e começamos a olhar para aquilo que nós não temos ainda. Começamos a ficar desejando coisas, né, que a gente não tem ainda e começamos a reclamar. É uma insatisfação. Então a raiz da reclamação é a insatisfação, né? Estamos insatisfeitos com aquilo que temos e começamos a olhar, às vezes, para aquilo que as pessoas têm e a gente não tem. E isso é um erro, né? Um pecado muito grande. Nós não devemos fazer isso. Então o povo de Israel sempre reclamava, né? Aí Deus vinha e queria muitas vezes castigar esse povo. É o que eu estava dizendo, que Moisés até aconselhava a Deus. Moisés dizia para Deus: não, Senhor, misericórdia desse povo, não faça isso. O que as pessoas, o que as nações vizinhas vão dizer? Que o Senhor tirou esse povo de lá do Egito, trouxe para aqui para o deserto para matar eles aqui. Aí Deus voltava atrás, né? Deus analisava ali o pedido de Moisés e não, às vezes não castigava o povo, mas eles foram castigados muitas vezes também, né? Porque eles eram tão obstinados, era essa palavra que Deus usava, que povo obstinado. Então nós temos que ter muito cuidado com as reclamações. Eu quero ler para vocês aqui, dentre essas reclamações, um aqui em Números capítulo 21, versículo 5, aqui. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Então aqui, ó, o Senhor mandou um castigo para esse povo, porque começou a reclamar. O Senhor enviou serpentes, porque já estavam reclamando. Aqui já estava no final, eles já quase chegando lá na terra prometida, sabe? Eles, inclusive, por causa dessa reclamação, né? O Senhor mandou um certo dia Moisés enviar espias, né? Pessoas ali para conhecer a terra. Os espias foram conhecer essa terra. Conheceram a terra e só que lá, para eles conseguirem chegar, eles tinham que passar por diversas nações, por vários povos e teriam que enfrentar esse povo. E foi justamente por isso que Moisés mandou para eles conhecerem, saberem o terreno que eles iam entrar, com quem que eles iam ter que guerrear. E eles chegaram lá, viram que lá tinha a nação era grande, tinha muitos povos. E o povo era forte, tinham seus exércitos, eram preparados, até gigantes tinham em algumas nações. Foram 40 homens conhecer, né, essa terra, a terra prometida. E chegando lá, eles depararam, né, com essas dificuldades. Ficaram lá por volta de 40 dias e voltaram. Aí voltaram, chegaram e disseram para Moisés, né? É impossível chegarmos lá. Começaram a murmurar, a reclamar, sendo que o Senhor falou que daria a terra para eles. Então já era uma certeza. O Senhor tinha seus planos. Então, mas eles começaram a reclamar e diziam que era impossível chegar lá. E começaram a colocar as dificuldades à frente, que seria impossível, porque lá tinha gigante, tinha um exército preparado, tinha muita gente forte. Que eles não conseguiriam vencer esse povo para chegar nessa terra. Começaram a murmurar e reclamar. Então,
Aí surge Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos que disseram não. Se o Senhor disse que nós vamos chegar até lá, nós vamos chegar até lá. Então, Josué, eles queriam até apedrejar Josué e Caleb, porque eles se levantaram e defenderam, né, o que o Senhor disse. Então, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós estamos indo, né, pelo que os outros falam, indo pela maioria, e não nos posicionamos, não, né, falamos daquilo que o Senhor, não acreditamos naquilo que o Senhor tem dito, tem falado para nós, tem para nós. E nós temos que acreditar. Se o Senhor nos falou, se o Senhor já prometeu, vai cumprir na nossa vida. Pare de ir, né, com os outros, com a maioria. Então, apenas os dois, Josué e Caleb, disseram, nós vamos chegar lá sim. Eles quiseram apedrejá-los. Então, foi aqui que o Senhor queria destruir esse povo mesmo. Aí, Moisés novamente pediu a ele, né, para não fazer isso, para ter misericórdia. Aí o povo vinha e disse que tinham se arrependido, né? Mas no fundo não tinha aquele arrependimento genuíno, né? Então, a gente vê aqui o perigo, né, da reclamação. Aí o Senhor os castigou dizendo que, como foram, né? Eles reclamaram muito. E o prazo que eles ficaram ali, né? 40 dias observando, seria o prazo que eles iam ficar, né? Multiplicado ali, cada dia por 1 ano. Então, 40 anos eles iriam ficar vagando ali no deserto e não iriam pisar na terra prometida. Olha o que eles perderam por causa da murmuração. Então, pare de reclamar já, porque você pode perder muito. Então, era para eles passar pouco tempo no deserto, atravessar e ir lá para a terra prometida, onde, né, mana leite e mel. Mas, por causa da reclamação, eles foram impedidos de entrar. E Deus disse a Moisés, só Josué e Caleb pisarão na terra prometida. Inclusive, até Moisés, por causa desse povo, perdeu a chance de também pisar na terra prometida, né? Então, muito cuidado. Então, a gente vê as origens das queixas de Israel, né? O que foi? Eles esqueceram, né, dos milagres que Deus fez por eles. Eles exigiram mais do que Deus lhe dera, eles queriam muito mais do que Deus tinha dado, do que eles tinham, eles queriam a mais. O arrependimento deles não era sincero, né? Eles faziam as coisas, aí eram punidos, vamos dizer assim, e se arrependiam, pediam perdão a Deus, voltava tudo normal, mas não era aquele arrependimento genuíno. E aqui entra a ingratidão, eram ingratos. Então a chave, né, para a gente resolver essa questão da murmuração, da reclamação, é sermos gratos. Seja grato por tudo que você tem. Ah, mas eu perdi tudo. Você não perdeu tudo. Você tem a sua vida. Vamos dizer, não sei se você tem família, marido, filhos, então você tem tudo que você precisa. Pare de murmurar. Muitas vezes a gente olha, né, para aquilo que a gente perdeu. Já aconteceu muito comigo. Estou passando por uma fase difícil. Aconteceu comigo de tentar abrir um negócio, empreender, não deu certo, fiquei com muitas dívidas. E eu me deparei em certo período reclamando do que eu tinha e do que eu tinha perdido, do que eu não tinha hoje. Perdi, né? Não deu certo o negócio, perdi o que eu já tinha antes. Então, assim, fiquei com muitas dívidas e comecei a reclamar. Até que eu lendo, né, aqui essa história do povo de Israel ali no Egito, toda essa trajetória, eu comecei, Senhor, muda, tira isso de mim. Como eu sou, né, rica, grata agora ao Senhor, eu tenho tudo que eu preciso. Tenho minha família, tenho meu esposo, tenho as minhas filhas. E tenho o principal, que é o Senhor Jesus na minha vida. Então eu preciso parar de reclamar. E parei de reclamar e as coisas estão começando a dar certo. Então muitas vezes as coisas não dão certo, né, na minha vida, na sua vida, porque nós estamos só reclamando, olhando para aquilo que nós não temos. Vamos olhar para aquilo que nós já temos e sermos mais gratos. Então, o antídoto da murmuração, da reclamação é a gratidão. Seja grato a Deus por tudo. Seja grato por tudo que você já tem, por tudo que Ele já te deu. E o melhor Ele fará, o melhor Ele te dará, o melhor está por vir.
Então, esta é a mensagem de hoje, para nós pararmos de reclamar, sermos mais gratos ao Senhor. Então, que o Senhor vos abençoe. E se fez sentido para você esta palavra, você acha que faz sentido para outras pessoas, se inscreva no canal, conto com o seu apoio aí, vamos levar essa mensagem, né, de reflexão para as pessoas. Se inscreva no canal, comenta aí e deixe seu like e deixe para mim aí, muito prazer, seu nome, para eu saber que você ficou comigo até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.